trabalho, alguns irmãos não estão. E o mais importante não é nem a recuperação, nem tudo, é estar diante do Senhor, aos pés do Senhor, né? É como eu estava falando isso, né? Estar em águas profundas. Estar em águas profundas é onde o Senhor está, e Ele garante, né, que a gente vai ter vitória. Pai, queremos te agradecer, ó Pai, porque mesmo em tempestades, ó Pai, nós temos, Senhor, a certeza que o Senhor estará perto de nós, cuidando de nós, ó Pai, precisando, Senhor, apenas de sua sombra, ó Pai. A sombra tua, ó Pai, nos garante, Senhor, segurança. Nós te glorificamos porque tu és um Deus, ó Pai, que atua desde os nossos antepassados até hoje. O Senhor tem protegido os seus, ó Pai. Como o profeta Isaías, né, o Senhor revela através dele, ó Pai, que não existe outro Deus igual ao nosso Deus, que trabalha para que eles esperam. Nós te louvamos, ó Deus, que o Senhor tem guardado, protegido os nossos irmãos, ó Pai, e nos tem dado, Senhor, consolo também por aqueles que já partiram, ó Pai, e aguardam a sua volta triunfal, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, onde quer que esses irmãos estejam, Pai, em suas cidades, ó Pai, no seu quarto, onde quer que estejam, Pai, visite, Espírito Santo de Deus, dá, Senhor, esclarecimento, sabedoria, ó Pai, para entender, ó Pai. Ó Pai, que a boca do calado, ó Pai, seja utilizada, ó Pai, exclusivamente, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, que possa, Senhor, profetizar para nossas vidas, ó Pai, palavras abençoadas, ó Pai. E se necessário, ó Pai, nos corrija, ó Pai. Porque essa certeza, ó Pai, da correção, porque o Senhor ama quem corrige, ó Pai. Nós te glorificamos nessa noite, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e o que o Senhor há de fazer por nós. Obrigado por tudo, assim fazemos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, hoje para todo sempre. Amém. Amém. Amados, eu não programei nenhum cântico, porque minha voz não está muito boa. Mas se algum irmão tiver um coração, um cântico, eu não sei se os irmãos conhecem essa paz que eu sinto em minha alma. Eu queria que os irmãos estivessem cantando com essa música junto conosco. Até para um momento que nós passamos, né, de lutas, né, com muitos irmãos, muitas famílias. Creio que todos nós perdemos um ente querido, né? Mas o Senhor tem confortado, dado paz a nós, né? E eu queria compartilhar com os irmãos essa música. Eu acho que todos conhecem, né? Bom, me ajuda aí, meu amor. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor, meu Jesus. Não olha as circunstâncias, não olha o teu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não olha o teu amor. Não me guie por vista, alegre estou, ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes lancem alma, ou que a terra trema, eu vou te confiar, meu Jesus. Não olha as circunstâncias, não olha o teu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não olha o teu amor. Não me guie por vista, alegre estou. Amém. Amém. Algum irmão quer louvar ao Senhor, glorificar algum cântico? Vamos
Então vamos ver, todo mundo é o silêncio ou não. Mas, meu irmão, Cauado, o Espírito Santo de Deus fale através da sua vida, através da sua boca, meu irmão. Amém. Possamos estar atentos ao falar do Senhor para nós. Amém? Amém. Amém. Deixa eu só... Eu deixei tudo apagado aqui das coisas por causa da bateria. Deixa eu só ligar aqui. Mas, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra poder servir vocês com a palavra. O Ministério da Palavra ele é um serviço para a igreja, né? Então, fico muito alegre assim, de ter a oportunidade de estar compartilhando. Esse estudo aqui eu compartilhei com os irmãos aqui em Vitória, tem um tempinho atrás. É algo que o Senhor falou muito comigo com esse estudo. E ele envolve o que Cristo falou para 7 igrejas da Ásia, né? Lá no livro de Apocalipse, no início do livro de Apocalipse. O Cristo aparece a João e aí ele traz 7 cartas para 7 igrejas, trazendo direções muito específicas, né? E esse material ele visa não só um entendimento nosso como igreja, mas principalmente também uma reflexão pessoal, né? E quando a gente olha o porquê que Cristo escolheu, né? E por que escolheu essas igrejas, e por que em meio a tantas outras, né? E por que eram 7, né? E por mais que os escritos que estão ali, eles eram literais naquela época, né? Aquelas 7 igrejas, elas existiam e elas estavam vivenciando realmente aquelas situações. Quando a gente vai, um tempo atrás eu tive a oportunidade de estudar muito sobre a volta do Senhor. E aí a gente estuda as profecias, os sermões proféticos, o Apocalipse, e a gente vê que o Senhor tem algumas coisas com números, né? Então, o livro de Apocalipse ele tem muitos números, né? Então, o Senhor ele coloca de formas muito específicas. E quando a gente vai estudando o Apocalipse, entendendo a simbologia dos números ali no Apocalipse, a gente vê que existem 3 números lá que eles dizem a respeito da plenitude, né? Da completude de Deus, que é o número 3, o número 7 e o número 12. E quando a gente vai vendo o número 3, ele fala a respeito dessa completude, dessa plenitude do Senhor, naquilo que é divino, né? Então, ele mesmo são 3 em 1. Né? Então, tudo que é a respeito da divindade do Senhor, de forma eterna, é representado pelo número 3. Aí tudo aquilo que envolve a criação, porém voltado para a eternidade, envolve o número 12, né? Quando a gente vê lá, por exemplo, no livro de Apocalipse aqui, os selados de Israel eram 12 vezes 12 mil, a Nova Jerusalém tinha 12 portas, 12 anjos, né? As muralhas da Nova Jerusalém tinham 12 fundamentos, então, assim, era muito voltado para o 12, e ele é muito voltado já para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém fala muito do número 12. Mas o número 7, que é o que diz respeito aqui, as 7 cartas, eles têm uma característica muito interessante, que é um número que ele é voltado para essa... Isso já é um dito popular, né, que 7 é o número da perfeição, mas quando a gente vê a palavra, a gente vê que esse número 7, ele é voltado para essa perfeição, para essa plenitude de Deus, mas na criação, naquilo que não é eterno, naquilo que ele criou, mas vai ter um fim. Então, por exemplo, alguns exemplos que a gente pode dar, né, a própria criação do mundo foi feito em 7 dias, 6 mais o Shabá, mais um dia de descanso. Então, seriam 7, né? Ó, foram 7 voltas em volta de Jericó, né? O candelabro do tabernáculo tinham 7 lâmpadas, né? Os diáconos foram 7 diáconos. Quando a gente vê a parte de Apocalipse, que não é da eternidade, mas coisas que ainda vão acontecer antes do fim, a gente vê que tinha as 7 igrejas, 7 taças, 7 selos. Então, todo o número 7 é voltado para aquilo que é a completude, a plenitude, a perfeição de Deus, mas naquilo que vai um dia acabar. Que ele criou, mas um dia vai ser acabado, para aí sim vir aquilo que é eterno. Então, eu estou trazendo essa introdução, por quê? Quando a gente fala do número 7, a gente pode entender que 7 tem essa simbologia daquilo que vai existir até Cristo voltar. E, de fato, quando a gente olha 7 igrejas, a gente pode entender que esses
esse número 7, ele simboliza a igreja até a volta de Cristo. Então, o conteúdo dessas 7 cartas, ele, por mais que ele seja literal lá na época, ele tem hoje um significado e uma direção do Senhor direto para a nossa vida. Porque nós somos ainda a igreja que está esperando a volta do Senhor, né? Então, irmão, só para entender o contexto de quando essas cartas foram escritas, quando João estava lá na ilha de Patmos, né, aquilo ali foi mais ou menos entre 90 e 100, né, após Cristo, né, após o nascimento de Cristo. Então, aproximadamente aí uns 60 e poucos anos depois da morte de Jesus. Então, teoricamente, era uma igreja ainda recente, né, recém-criada. 60 anos é um tempo curto quando a gente pega, né, a história da humanidade. E João era basicamente o único dos 12 que ainda estava vivo naquela época. Todos os outros já tinham morrido, já tinham virado mártires, né? Já tinham sido mortos. Ali nesse período, irmãos, a igreja vivia o auge da perseguição. Quando João foi exilado, o imperador era Nero, e foi o período onde Nero incendiou Roma e ele colocou a culpa nos cristãos e ele passou uma perseguição feroz e brutal com relação à igreja. Foi nessa perseguição que Paulo foi preso e morto, né? Foi durante esse período, sob o governo de Nero. Então, era uma perseguição muito brutal, né? Então, só para os irmãos entenderem, estou falando isso porque isso tem a ver com o que a gente vai mencionar nas cartas ali, né? Então, João é exilado lá e o Senhor dá essa revelação para ele. Então, eu queria convidar os irmãos para a gente abrir aí, lá em Apocalipse, no capítulo 1, inicialmente, a partir do verso 9. Os textos que forem maior, irmãos, eu vou pedir para os irmãos abrir. Aqueles menores eu vou mencionar aqui para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo. Apocalipse 1, verso 9. Fala assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui, irmãos, o próprio Cristo glorificado aparece para João e ele dá essa direção, escreve essas cartas para 7 igrejas. E aí ele faz esse detalhe aqui, né, falando que ele caminha, ele estava ali com as 7 igrejas, com os candelabros, né, no meio dos candelabros, e na sua mão direita com os anjos, né, que são as 7 estrelas que ele coloca aqui. Então a gente vê que a simbologia do candeeiro, ele deixa muito claro aqui no texto, né, no versículo 20, que são as 7 igrejas, né? Então, irmãos, antes da gente entrar efetivamente nas cartas, existe só algo que eu queria colocar para o irmão, uma aspas aqui.
que diz respeito ao propósito de Deus nesse candeeiro e o molde e a tentativa de Satanás de imitar isso com o bezerro de ouro. Lá quando Moisés fala para eles construírem, né, um bezerro o povo pede para Arão, né, construir um bezerro de ouro e tal. Só para vocês irmãos terem uma ideia, no candeeiro, Deus manda lá na lei, lá no Êxodo, que ele seja feito de ouro puro, ou ouro refinado, que ele pegava 1 talento de ouro, que era uma barra de ouro, né, de mais ou menos uns 34 a 35 quilos, e Deus falou que ele não poderia ser fundido, ele teria que ser construído, né, sem ser partido e sem ser fundido de nenhuma forma. Então lá o texto fala que Deus entregou um espírito de sabedoria para os artesãos e eles foram no picote ali, né, com martelo, e eles foram construindo aquele candeeiro, né? E o candeeiro, ele tinha uma função lá no tabernáculo de iluminar o santo lugar, que era o lugar antes do Santo dos Santos. E eles têm tudo a ver com o que Cristo falou sobre a igreja. Ele falou, vós sois a luz do mundo. Então, a mesma função que o candeeiro fazia no santo lugar, a igreja faz para o mundo. Ele trazia luz, né, de acordo com Cristo. Só que o que significa esse trabalho dos artesãos ali, quando a gente traz isso para agora a realidade de Cristo, né? Esse trabalho manual ali, do martelo, do cinzel, construindo algo que era uma barra bruta e se tornou uma peça de arte, podemos dizer assim, ele tem um significado da obra da cruz na nossa vida, na cruz da vida da igreja. Porque uma vez que Cristo, nós vamos tomando a nossa cruz, é esse martelo sendo aplicado na nossa vida e nos tornando essa igreja que é feita de ouro puro, que ela é construída de acordo com a sabedoria e com o entendimento dado pelo próprio Senhor. E quando a gente compara isso com o bezerro de ouro, o que o povo fez lá com Moisés? Ele falou assim, Moisés, construa pra gente, Moisés subiu lá no morro, tem muito tempo, a gente não sabe se ele está vivo ou se ele não está, constrói pra gente ídolos para nos levar de volta pro Egito. E aí o texto fala que Arão se deixa levar pelo povo, e ele fala, então me dá aí suas argolas, o ouro de vocês, e aí fala que o bezerro foi fundido, o ouro foi derretido e ele foi colocado dentro de um molde. Porque como é que um ouro derretido vai tomar forma de alguma coisa? Ele precisa necessariamente de um molde. Então você pega o ouro derretido, joga dentro do molde, espera secar e saiu lá o bezerro de ouro. Então, o bezerro, ele tinha uma aparência similar ao candelabro, né? ao candeeiro. Só que ele não era ouro refinado e ele era um molde. Aquilo ali é uma tentativa de imitar a vida de Cristo, porque o ouro ali no Velho Testamento ele simboliza a glória de Deus. Então, a tentativa de copiar isso, né? E quando a gente faz esse contraste, a gente vê qual é a realidade de muitas coisas. A gente está às vezes a igreja hoje está tentando trazer moldes pré-fabricados, podemos fazer assim, em outros locais, e esperando que esse molde pré-fabricado ele consiga trazer a glória, a presença de Deus, sendo que isso não vai acontecer. Porque às vezes o que o Senhor ministra em algum lugar é para aquele lugar. E às vezes a gente quer simplesmente copiar. Não estou falando que a gente não pode ter referência e ter boas práticas de irmãos que fazem isso, mas que nós não podemos, a congregação em tal lugar alcançou assim, 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 então nós vamos copiar, imitar isso aqui e esperar que da mesma forma que a glória de Deus está lá, que ele esteja aqui pela imitação. E é exatamente isso que o bezerro de ouro se assemelha ao candeeiro nesse sentido, mas ele não é o original, ele é uma tentativa frustrada de se assemelhar, né, no ouro e na glória do Senhor, mas ele não carrega necessariamente essa glória. Então isso foi só uma aspas, porque esse candeeiro, nós vamos falar dele várias vezes aqui, né, durante o estudo. Mas então, irmãos, quando a gente vai agora indo para 7 cartas, essas cartas elas podem ser entendidas em 3 aspectos, eu já falei aqui basicamente sobre isso, né, que é o aspecto literal, que aquelas igrejas estavam realmente vivendo aquelas situações e o Senhor manda aquelas direções para elas. Para nossa edificação, né, como nós vimos, ela é um simbolismo dos números 7 que cabe para nós como a igreja que ainda espera a volta do Senhor.
E tem um estudo muito interessante, que eu não vou entrar aqui porque não vai ser o foco, que ele tem um aspecto profético, que ele relaciona cada uma das 7 igrejas a um período histórico que a igreja viveu, e quando a gente vai estudando, a gente vê que faz muito sentido. Mas hoje a gente vai se apegar principalmente a esse segundo ponto. Nós vamos avaliar o que estava acontecendo e ver isso como que se aplica a nós como igreja hoje. O modelo das cartas, irmãos, eles seguem um padrão. Todas as cartas elas têm um padrão. Primeiro, Cristo traz algumas características dele que tem relação com o que vai ser falado para as igrejas. Em seguida, ele faz elogios a algumas posturas da igreja. Isso ele faz quando há, não são todas as igrejas que recebem um elogio da parte de Cristo. Em seguida, ele traz algumas repreensões para a igreja, também quando há, porque não são todas as igrejas que vão ser repreendidas por Cristo. Depois, ele traz uma direção, uma ordem, diante do elogio e da repreensão, ele traz uma direção, uma orientação direta para aquela igreja. Depois ele faz uma promessa, e aí ele encerra a carta falando da recompensa aos vencedores, né? E os vencedores aqui, ele é um estudo bem amplo também, mas só falando muito, muito resumidamente, os vencedores são aqueles que vão reinar com Cristo quando ele estiver reinando na Terra, né? Apocalipse fala que quando ele voltar vai haver um reinado de 1000 anos de Cristo aqui na Terra. Então os vencedores são aqueles que vão reinar com Cristo esses 1000 anos aqui na Terra. E só mais algumas informações relevantes sobre as 7 cartas. Somente 2 igrejas não receberam nenhum tipo de repreensão. A igreja de Esmirna, que era a igreja mais pobre, e a igreja de Filadélfia, que era a igreja mais fraca. 2 igrejas não receberam nenhum elogio. A igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. 3 igrejas viviam uma situação de esfriamento espiritual. Eram Éfeso, Sardes e Laodiceia. E para as 3, Cristo dá a mesma direção para elas, né, que é se arrependam. E 2 igrejas viviam uma realidade mundana, o mundo entrando para dentro da igreja, que era Pérgamo e Tiatira. E é interessante que quando ele fala ali no capítulo 1, né, lá no versículo... Não vamos ler agora, que ele vai falar sobre que ele caminha no meio dos candeeiros, né, quando ele vai falar da igreja em Éfeso. Para todas as igrejas ele sai falando uma coisa que é muito interessante. Ele fala, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua tribulação. Ele vai falar, eu conheço. Então isso demonstra esse sondar do Senhor na nossa vida, né? E aí lá em Hebreus 4:3, não precisa de abrir, só um versículo muito rápido, fala assim, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, né, ou explícitas aos olhos daquele que temos que prestar conta. Então o Senhor está caminhando hoje, irmãos, no meio da igreja dele. Ele está sondando os nossos corações, ele está querendo ir no nosso coração por inteiro, né? Então ele continua caminhando, desde aquela época até hoje ele continua caminhando, ele continua buscando o que a gente vai ver aqui hoje nessas 7 igrejas. E a gente vai extrair, irmão, em cada uma das 7 igrejas, o motivo que a gente vai fazer isso em 2, porque nós vamos fazer 3 hoje e 4 na semana que vem. Então, o motivo que a gente está fazendo esse estudo a fundo é que nós vamos extrair de cada uma dessa igreja a essência daquela carta. O que Cristo está buscando principalmente ali naquela igreja. Então, vamos começar lá então com a igreja em Éfeso. Né? Vamos lá abrir em Apocalipse 2, a partir do verso 1. Só virar a página aí ou descer a rolagem, quem está no telefone. Então, vamos lá. Apocalipse 2, a partir do verso 1. Fala assim. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, irmão, seguindo aqui aquele cronograma que a gente viu, aquele padrão das 7 cartas, nós vamos começar aqui pela característica de Cristo para a igreja em Éfeso. Na igreja em Éfeso, Cristo ele se apresenta como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Ou seja, a mão forte do Senhor, que é a mão direita, a palavra tem que falar mão direita, é o braço forte, podemos dizer assim. Ele está sustentando os anjos das igrejas. Então, os anjos ali é claramente a liderança, o presbitério, a liderança da igreja. Então, ele se apresenta como aquele que está sustentando o governo da igreja em Éfeso, e ele falou que ele caminha no meio da igreja, E a gente vê que no teor da carta aqui de Éfeso, que ele está ali sondando os corações. E ele fala isso porque, apesar de todo o trabalho que ele relata da igreja em Éfeso, ele conhecia a motivação. E a gente viu aqui no texto que havia um desvio de motivação na igreja em Éfeso, mesmo ela sendo essa igreja que trabalha e que era ativa. Então, essa é a forma que ele se apresenta. Com relação aos elogios, Cristo fala que a igreja em Éfeso era uma igreja que trabalhava e perseverava no que eles criam, Eles tinham uma doutrina muito bem estabelecida, então eles eram bem fundamentados. Paulo e João moraram longos períodos em Éfeso, então realmente é provável que a igreja tinha, sim, uma fundamentação muito bem estabelecida. E ele fala, isso é comprovado quando Cristo fala que eles não aceitavam os falsos apóstolos, que tentavam inserir doutrinas contrárias à de Cristo, Então, e ainda colocavam eles à prova por causa do Senhor e achavam eles mentirosos. Então, você vê que era uma igreja bem fundamentada, que conhecia a palavra do Senhor, que conhecia a doutrina dos apóstolos, Eles tinham essa fundamentação bem clara. O Senhor ainda elogia a postura deles, falando que eles odiavam os nicolaítas, assim como o próprio Cristo fala que odiava os nicolaítas. Não tem na palavra, irmãos, uma direção explícita mostrando quem eram os nicolaítas. Se a gente vai para o contexto histórico, isso aí não é uma coisa fundamental da palavra, mas o contexto histórico ele dá 2 explicações sobre quem eram os nicolaítas. Um falava que era Nicolau, que foi um dos diáconos, lá em Atos, que se afastou, que se desviou do evangelho, e ele trazia uma doutrina que ele misturava mundo com igreja, E principalmente em questões de teor sexual. Então, o contexto histórico colocava que ele próprio tinha essa dificuldade, e aí ele trazia esse contexto. E outros defendem que o significado de nicolaítas, de Nicolau, na verdade, é arrebanhador de multidões. Então, essa é uma outra probabilidade também, que aqueles que arrebanham multidões, fruto de um engano, obviamente, Então, aqueles que têm uma multidão na mão e conduzem ela de forma enganosamente. Sendo quem for, eles odiavam as obras dessas pessoas, dessa seita que eram os nicolaítas. Já na repreensão para a igreja em Éfeso, ele fala que apesar das obras, da perseverança, da doutrina, a igreja em Éfeso tinha perdido aquilo que o Senhor busca no meio da sua igreja, que é a sua primazia. Eles deixaram de praticar as obras com o coração de amor a Cristo. O texto fala que eles abandonaram o primeiro amor. Então, eles estavam meio que funcionando no automático. Eles tinham uma doutrina bem estabelecida, mas eles não tinham a devoção, que é o amor ao Senhor. Aquele coração queimando pelo Senhor. Isso eles tinham perdido. Então, queridos, assim, é algo que, um alerta que a gente pode ter
que mesmo às vezes nós sendo bem fundamentados, nós precisamos que essa fundamentação, que é a palavra, ela enche o nosso coração de uma forma que nós sejamos constantemente vivendo esse amor intenso pelo Senhor, né? Expressando esse amor intenso pelo Senhor e, consequentemente, pela sua igreja. Que a palavra fala que como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo. Então, o fundamento da lei é amar a Deus, mas o cumprimento dessa lei é amar o próximo. Então, eu amo a Deus amando ao próximo. Então, assim, a igreja em Éfeso, ela tinha perdido esse coração de amor. E um detalhe é que quando fala que o primeiro amor, às vezes é muito interpretado como aquele amor, aquilo que eu sentia, que eu vivia no princípio da minha caminhada com o Senhor, no início da minha conversão. Mas a gente vê ao longo da palavra que o Senhor espera que haja em nós uma evolução, um amadurecimento de fé. Quando nós nos convertemos, nós ainda éramos imaturos, e aí o Senhor vai nos conduzindo e nós vamos amadurecendo. Então, aqui quando ele fala, o primeiro amor é aquele amor, primeiro não em sentido cronológico, mas no sentido de uma hierarquia, onde Cristo é o primeiro. Então, volta para aquela posição, a ordem para a direção para a igreja aqui, a repreensão para a igreja em Éfeso, volta para aquele lugar onde Cristo era primeiro, onde ele era a sua motivação única, onde você não fazia as coisas no automático, mas você tinha esse desejo intenso de amar e de servir ao Senhor. E aí, quando a gente vê lá Colossenses 3:23, também é um versículo rápido, não precisa de abrir. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração para com o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo. Então, esse coração, a Cristo o Senhor é que está servindo. Tudo que fazei de todo o coração. Isso havia sido perdido na igreja em Éfeso, né? E aí, diante disso, o Senhor traz a direção para a igreja em Éfeso. Ele fala assim, lembra de onde você perdeu esse coração de primazia, né? O Espírito Santo sendo abafado, né? Eles estavam vivendo provavelmente um legalismo ali, uma doutrina que conhecia, mas faltava vida, aquela presença do Espírito Santo, né? E ele fala assim, se arrependa e retorne a essa primazia. Então essa é a direção que ele traz, assim, né? Se arrependa. A promessa que ele traz para a igreja em Éfeso é que se eles não se arrependessem, ele viria e removeria o candeeiro daquele lugar. Então, a gente viu que o candeeiro é a própria igreja. Então, falou, se vocês não se arrependerem, eu vou chegar e vou remover o candeeiro daí. E, irmãos, não sei quantos já viram hoje fotos ou vídeos, não sei, ou já foram lá pessoalmente, na Turquia, em Éfeso. Hoje só tem ruínas em Éfeso. Éfeso não é mais uma cidade que se existe, né? As pessoas visitam a ruína, então a gente vê que isso aconteceu, que realmente o candeeiro foi retirado de Éfeso, né? Então, realmente, aquilo que o Senhor falou que ele ia fazer, ele fez. E a recompensa que ele fala aqui para o vencedor, ele fala que o vencedor vai se alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus, né? A árvore da vida, ela foi colocada no Éden para que o homem se alimentasse dela abundantemente, né? Porque ela reflete o propósito original de Deus. Quando Deus criou o homem e tinha aquele relacionamento, aquela proximidade ali, a simbologia da presença de Deus no Éden era a árvore da vida. Então, e lá no final de Apocalipse, nós vamos ver que ela vai estar na Nova Jerusalém. Então, ela estava no princípio, ela foi retirada durante a época do pecado, mas na eternidade ela vai voltar a estar lá, porque ela reflete o propósito de Deus. Ela reflete o que Deus queria com o homem ali no Éden, né? Era compartilhar a sua glória, compartilhar um relacionamento íntimo, profundo, né? E então, quando ele fala que ele vai comer dessa árvore, ele fala que o vencedor é aquele que vai viver compreendendo esse propósito. E a recompensa para ele vai ser se alimentar dessa árvore eternamente. É uma presença, um gozo da glória do Senhor eternamente, né? Então, queridos, assim, é algo de nós vivermos com um propósito. Nós entendermos o propósito de Deus e vivermos segundo esse propósito.
né? E hoje a gente vive uma época que é muita voz falando no nosso ouvido, e muitas vezes o mundo tenta roubar esse propósito de nós. Mas o que o Senhor nos chama é para a gente renovar esse propósito, né? Estamos sendo renovados pelo Senhor, entendendo qual é a nossa função nessa terra, né? Então, irmãos, diante de tudo isso que a gente viu, o que os irmãos entendem assim que o Senhor está buscando em Éfeso, principalmente? Acho que quando a gente vê o teor da carta, assim, o que o Senhor está buscando ali nessa carta, nessa igreja? É o amor, irmãos. O foco dessa carta é o amor. O Senhor quer que esse amor, essa devoção ao Senhor, esse coração queimando pelo Senhor, de agir por Ele, seja renovado. Então, irmãos, é possível que nós trabalhemos para o Senhor, sejamos ativos na obra, perseverantes, que tenhamos uma doutrina irrepreensível, que sejamos perseguidos por causa da nossa fé, sem deixar esmorecer, né? E ainda assim ouvirmos de Cristo que abandonamos o primeiro amor. Se a gente funcionar no automático, irmãos, sem a motivação exclusiva, nós vamos ouvir de Cristo que nós abandonamos o primeiro amor. Então nós precisamos estar sendo renovados pelo dom, pela presença, pela glória do Espírito Santo dentro de nós, para que nós não perdamos esse amor, essa primazia de voltar para onde Cristo é o primeiro, onde Ele é a nossa motivação exclusiva, onde Ele vem antes de todas as coisas. Então esse é o teor da carta de Éfeso, principal, é o amor. E aí eu pergunto, para uma reflexão, irmãos, Cristo tem tido a primazia do seu amor? Cristo tem sido a sua motivação? Eu tenho feito, até às vezes a obra que eu tenho feito, até assim o servir os irmãos, eu tenho feito por amor a Cristo? Ou às vezes eu estou nesse automático, como o Éfeso estava no automático? Então é um ponto aí, né, para a gente estar refletindo. E aí nós vamos para a segunda carta, né, que é a carta para a igreja em Esmirna. Lá em Apocalipse 2, a partir do verso 8. Ele fala assim, ó, 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo eles antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que têm de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós em prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, qual é a característica de Cristo para a igreja em Esmirna? Cristo se apresenta como de uma forma que tem tudo a ver com o teor da carta, né? Eles estavam vivendo uma forte perseguição. Cristo fala que eles estavam para viver, que muitos daqueles iriam perder a vida, né? Então ele se apresenta como aquele que estava morto e voltou a viver. Então vocês conseguem ver a conexão com a carta? Ele vai dizer: vocês vão ser perseguidos e muitos de vocês vão ser mortos, mas eu sou aquele que morri e revivi. Então aqui ele já dá um consolo para a igreja em Esmirna, porque mesmo diante da perseguição, mesmo em face da morte, a palavra fala que Cristo é o primeiro, a primazia dos mortos, a primazia da ressurreição dos mortos. Ele foi o que ressuscitou primeiro, e por causa disso todos nós um dia ressuscitaremos com ele. Então, irmãos, ele está trazendo aqui, ele está se identificando para a igreja como aquele que, mesmo com aqueles seres mortos, que se eles morressem, eles seriam um dia ressuscitados e estariam com Cristo, né? O elogio aqui para a igreja de Esmirna não é nem tanto um elogio, né? Na verdade é mais um consolo. A igreja em Esmirna era uma igreja sofredora, né? E ela era pobre mesmo materialmente, né? E ela era perseguida e tentavam, haviam ali falsos judeus, né? Que os judaizantes
que tentavam inserir doutrinas contrárias à de Cristo, mas eles foram fiéis, né? Eles não se deixaram levar. A igreja em Esmirna, uma das duas que não recebeu nenhuma repreensão de Cristo, né? Então, aqui, irmãos, ele está trazendo essa palavra de consolo, que apesar deles serem pobres, materialmente falando, eles eram ricos, porque eles tinham a própria vida do Senhor, né? Então, irmãos, esses irmãos, eles não foram olhados pelo Senhor e considerados dignos de repreensão. Isso é um modelo para mim, de não ser considerado digno de repreensão, porque eles eram, apesar de pobres materialmente, eles eram ricos de espírito, né? E aí, quando a gente vai para a repreensão, não há repreensão para esses irmãos, como a gente mencionou. E aí, quando a gente traz a direção, o Senhor é muito claro e verdadeiro com a igreja de Esmirna. Ele fala que eles iriam passar por grande sofrimento, né? Mas que eles não deveriam ter medo e que eles deveriam ser fiel até a morte, né? E que se eles se portassem dessa forma, eles seriam recompensados pelo próprio Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Então, o Senhor, ele é claro, ele não fica rodeando. Ele quer expor os seus propósitos e a sua vontade para nós com franqueza, com clareza. Ele deseja que nós conhecemos. Paulo, quando ele ora pelos Colossenses, ele fala: eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então aqui a gente vê Deus sendo muito claro com esses irmãos. Ele não poupou os irmãos da verdade, mas ele consola os irmãos. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão morrer, mas ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Então, assim, essa é a direção. A promessa, né, ele fala que aqueles que forem fiéis durante essa tribulação receberiam do próprio Senhor essa coroa da vida, né, que próprio Paulo também fala lá que estavam preparados. Paulo fala assim, né, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e a coroa da vida me está aguardada, mas não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda, né? Então, uma igreja, para ter essa postura, irmãos, de se entregar, de se permitir ser morto por amor ao Senhor, é uma igreja que entendeu essa questão de completar a carreira, guardar a fé, né, e de assim, almejar a vinda do Senhor, né? Só alguém que almeja muito estar com o Senhor vai se entregar para a morte, né? E a recompensa que ele traz para o vencedor fala que o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, né? A segunda morte ela é explicada lá em Apocalipse 20, se os irmãos quiserem depois olhar, fala no julgamento do grande trono branco que a segunda morte é ser lançado no lago de fogo. Lá em Apocalipse 20 está falando isso, né? A palavra fala que depois desse reino milenar de Cristo, né, vai haver o grande julgamento do trono branco, e aí fala que o diabo, o inferno e o falso profeta vão ser todos lançados no lago de fogo, onde eles vão passar a eternidade. Então ele fala, o vencedor nunca vai passar por isso. Ele vai estar eternamente com o seu Senhor, né? Então, assim, é uma promessa de que você nunca vai sofrer um dano na eternidade. O dano é para sofrer aqui. Nós temos que estar dispostos a sofrer o dano aqui. Na eternidade não vai ser só gozo, irmãos. Ela fala que não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter luto na eternidade, né? Então, mas para alcançarmos a eternidade é necessário a gente tomar a nossa cruz aqui, nessa vida, né? Então, irmãos, quando a gente olha para o teor da igreja em Esmirna, o que o Senhor está buscando ali, principalmente na igreja em Esmirna? Qual que é assim, o teor principal da carta ali, irmãos? Fidelidade. Ele fala, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, o que o Senhor está buscando em Esmirna é fidelidade da parte da igreja. Ele quer uma igreja fiel, né? E eu só queria colocar um ponto, irmãos, que o dia que isso caiu no meu coração, deixou as coisas muito mais leves na minha vida, né? A gente falou aqui que a igreja em Esmirna era uma igreja irrepreensível. Mas uma igreja irrepreensível, irmãos, não é uma igreja que não peca. Pessoas irrepreensíveis não são pessoas que não têm pecado.
1 João 1,10 fala assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, uma igreja irrepreensível, para nós sermos irrepreensíveis, não significa que nós não vamos pecar. Mas sermos irrepreensíveis está diretamente ligados a sermos obedientes. Porque mesmo quando nós pecamos, nós trazemos isso à luz, nós confessamos os nossos pecados, como a palavra fala. E trazendo luz, a palavra fala que desses pecados o Senhor não se lembra mais. Então, se o Senhor não se lembra mais, não há nada para ser repreendido naquela pessoa. Então, ser irrepreensível, ele está ligado a ser obediente, não a ser perfeito. Não a não pecar. A igreja em Esmirna era composta de homens como nós, então eles pecavam. Mas eles, provavelmente, se eles estavam sendo irrepreensíveis, eles estavam vivendo isso, essa luz, essa clareza, essa confissão, de forma intensa. De uma forma que mesmo quando o Senhor olhava, falava assim, nessa igreja não há nada para ser repreendida. Porque todos os pecados, os erros que eles cometem, eles trazem à luz. Então eu já não me lembro desses erros, desses pecados mais. Então, aquilo ali, isso é ser irrepreensível, irmãos. É nós sermos obedientes, né? E tem um texto que me chama muita atenção, que é lá em 1 Coríntios 13, né? Não precisa de abrir também não, rápido. Que Paulo fala, depois que Paulo deu toda aquela descrição do amor ali em Coríntios 13, ele fala assim: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que Paulo estava falando aqui, irmãos? Que ele tinha acabado de dar toda aquela descrição. É aquele texto ainda que eu falo, a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada teria. Ele dá toda aquela descrição, amor é paciente, benigno, não busca seus próprios interesses, enfim. E aí quando ele finaliza o texto com esse versículo, falando assim, que em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Que parte daquilo que ele tinha acabado de falar, ele tinha alcançado, e ele conseguia viver aquilo ali de uma forma intensa. Mas parte daquilo ele ainda não tinha alcançado. E ele profetizava, ele declarava sobre ele mesmo. Então, qual é o sentimento, a intenção do coração de Paulo ali? Ou eu alcanço essas coisas, ou eu morro tentando. Era esse o coração de Paulo. Então, é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não espera de nós a perfeição, como a gente viu aqui, mas ele espera que nós sejamos obedientes. E aquilo que a gente ainda não alcançou, que haja um desejo, porque nós o amamos e desejamos agradar a ele, que nós busquemos isso e nos esforcemos com relação a isso. Jesus falou que o reino de Deus é tomado pelo esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Então, irmãos, assim, existe um esforço da nossa parte, uma busca da nossa parte, né? Um se colocar aos pés do Senhor, uma vida aos pés do Senhor, né? E quando nós temos esse coração, mesmo diante dos nossos erros, dos nossos pecados, nós vamos trazer ele à luz, o Senhor vai olhar para nós como irrepreensíveis, porque nos nossos erros nós já fomos obedientes e nós desejamos, como Paulo, ser perfeito. Nós não vamos ser perfeitos. A palavra fala que quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos ser perfeitos. O pecado vai ser uma página virada, irmãos. Nós não vamos mais ofender o Senhor na eternidade. Mas até que ele venha, nós vamos viver com esse coração, desejosos intensamente por cumprir essa vontade do Senhor. Então, irmãos, esse é o coração que o Senhor quer de nós e que ele estava buscando aqui dos irmãos em Esmirna. E agora a gente volta àquela pergunta, irmãos. Cristo tem a sua fidelidade, irmãos? A gente tem sido hoje vivido eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. Eu creio que o Senhor está às portas, que a vinda dele é iminente. Eu creio nisso. E aí, cada vez mais, conforme for chegando o momento da volta dele, mais a coisa vai ficando apertada para nós. Jesus falou no sermão profético: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, já está começando, não sei se os irmãos conseguem reparar, a igreja já está começando a ser perseguida, porque a igreja defende princípios que é contra a cultura. Então, a cultura hoje odeia a igreja e está perseguindo a igreja. E aí, esse coração de fidelidade é exatamente o teor da carta aqui.
de mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à calúnia, nós sermos fiéis. E fica esse ponto para reflexão. O Senhor tem tido a nossa fidelidade? Então, assim, a palavra fala também, né? Paulo fala que ele não se vergonha do evangelho, porque é poder de Deus para todo que crê. Então, o evangelho é algo que o Senhor nos entregou, é um presente, é uma dádiva do Senhor, para que a gente possa externar isso constantemente, não se envergonhando, sendo fiel ao Senhor nesse sentido também. E vamos para a última carta de hoje, irmãos, que é a carta à igreja em Pérgamo. Vamos lá agora para Apocalipse 2, a partir do 12. Vou tomar uma água aqui. Vamos lá. A partir do verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e que não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outros sim, também, tu tens os que de mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas aí de novo, né? Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, irmãos, vamos lá. Como é que Cristo se identifica para a igreja em Pérgamo? Só para os irmãos entenderem, a igreja em Pérgamo era uma comunidade que tinha, ao mesmo tempo que havia irmãos que eram muito fiéis, que eles eram extremamente fiéis, como ele relata ali o caso de Antipas, uma outra parte da igreja, ela era muito influenciada pela cultura, ela era mundanizada, então o mundo ele estava entrando dentro da igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo, ela quer dizer união, casamento. Quando a gente pega do original a palavra Pérgamo, esses são os 2 significados principais, união e casamento. E era exatamente isso que vinha acontecendo ali, uma união entre igreja e mundo, né? Era uma igreja mundanizada. E aí Cristo se apresenta como aquele que tem a espada afiada. E quando a gente vê lá em Hebreus 4:12, o que ele fala? Ó, Hebreus 4:12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Então, Cristo se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes que vai separar a sua igreja do mundo. O Senhor não deseja uma igreja moldada pela cultura. A gente estava conversando com os irmãos aqui um tempo atrás, a gente estava falando justamente isso, que o evangelho ele não vai se moldar à cultura. Somos nós que ou a cultura se molda ao evangelho, ou ela não vai ter parte com o Senhor. E a gente vive hoje uma época, queridos, assim, que nós temos visto muitas partes da igreja que têm se rendido à cultura. E eles têm permitido que conceitos mundanos entrem no meio da igreja. Então, Cristo se apresenta para a igreja em Pérgamo como aquela que vai dividir a igreja do mundo. Cristo não quer uma igreja influenciada pela cultura, uma igreja mundanizada, né? E aí o elogio que ele faz para a igreja em Pérgamo, ele diz que ele conhece o lugar onde a igreja estava, né? E que era onde estava o trono de Satanás. Isso, irmãos, quando a gente vai olhando o contexto histórico, como eu falei aqui, quando essas cartas foram escritas, era o auge da perseguição da igreja, né? E a perseguição, ela era por todo o Império Romano, né? O Império Romano era muito grande naquela época, ele envolvia quase a Europa inteira,
aquela região de Oriente Médio ali, partezinha da Ásia e sul da África. Então, era uma perseguição grande. Para você ficar livre de perseguição, você tinha que sair muito longe, porque o Império Romano era muito grande. Então, ele fala aqui que Pérgamo... Não, desculpa, esse não é o texto, tá? Isso é o contexto histórico. Que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia. E ela foi escolhida pelo imperador romano para ser construído ali um templo de adoração ao imperador. Então, o que eles chamavam o imperador era justamente de Quírios, né? Isso tem relatos, né? Que o imperador, para os romanos, ele era o Quírios. E eu não sei quantos irmãos já leram aqui aquele livro do Imitando Jesus Cristo é o Senhor, que ele fala justamente que Cristo é Senhor no sentido de ser o Quírios. Então, o mesmo significado, o mesmo entendimento que Cristo tem para a igreja era o que o imperador desejava ser adorado, como o Quírios, né? Então, eles estavam ali naquele lugar. Era um lugar de atenção do império. Era um lugar onde o Império Romano tinha escolhido para colocar um templo de adoração ao imperador. Era uma cidade grande, né? Pérgamo. E ele ainda destaca que ali havia Antipas. Ele chama Antipas de minha testemunha e meu fiel. De acordo com a história, Antipas era um líder da igreja em Pérgamo, e o livro dos Mártires fala que ele pregava ali com muita autoridade e que ele rejeitou esse culto ao imperador. E por ter feito isso, ele foi morto de uma forma muito cruel. Antipas foi um mártir, né? E ele foi morto, de acordo com o livro dos Mártires, ele foi colocado dentro de um boi de bronze e foi assado, né? Colocaram fogo debaixo, então ele cozinhou dentro do boi de bronze. Então, assim, mas era um homem que amava o Senhor profundamente. Então, havia esse contraste ali na igreja em Pérgamo. Então, Cristo fala que ele reconhecia o lugar onde eles estavam. E mesmo estando ali, havia alguns na igreja em Pérgamo que se permaneciam fiel, né? E Antipas era um deles. E aí ele vem trazendo a repreensão. Apesar da fidelidade, né, inabalável de alguns irmãos, como o caso de Antipas, parte da igreja, provavelmente a maior parte da igreja, estava influenciada, ele chama aqui da doutrina de Balaão. Você fala, né, que alguns estavam sendo influenciados pela doutrina de Balaão, sustentavam a doutrina de Balaão, né? E quando a gente olha Balaão, lá no livro de Gênesis, Balaão foi um profeta mercenário que ele foi pago pelo rei Balaque, que era o rei dos midianitas, para amaldiçoar Israel, né? Então, o texto fala lá que ele tentou por 3 vezes amaldiçoar Israel, mas Deus não permitiu. Quando ele ia amaldiçoar, o Espírito de Deus tomava Balaão e ele abençoava Israel. Então, o Senhor não permitiu. E diante disso, como ele não conseguia amaldiçoar a Israel porque Deus não deixava, ele dá um conselho para Balaque. Está lá em Números 24, 25, né? Ele fala para Balaque assim: Balaque, pega as suas mulheres mais belas, infiltra no meio do povo, o povo vai cometer pecado com elas e o próprio Deus deles vai julgar eles. Esse é o conselho de Balaão para Balaque. Então, o que ele faz? Ele pega aquilo que é mundo, aquilo que é impuro, e ele traz para o que é santo. O povo de Deus era santo. Então, a doutrina de Balaão, ela mistura o que é santo com o que é pagão. Então, ele pegou, ele deu esse conselho para as mulheres se infiltrarem, se envolverem, e a palavra fala que por causa disso, está em Números 25, 9, quem quiser olhar depois, que por causa desse conselho de Balaão e dele ter feito isso, 24 mil israelitas foram mortos por causa disso, como consequência do pecado. Então, é uma união ali, é você unir o santo com o pagão. E era isso que estava acontecendo ali na igreja em Pérgamo, né? Eles vinham sustentando essa doutrina, eles vinham recebendo, e a igreja estava sendo mundanizada, ela estava sendo influenciada pela cultura. E ainda assim fala que alguns ali também sustentavam a doutrina
dos nicolaítas, né, que a igreja em Éfeso, por ser bem fundamentada, rejeitou. Mas aí eles aceitaram essa doutrina dos nicolaítas. E quando a gente vai para a direção que o Senhor dá para a igreja em Pérgamo, a direção é muito clara. Se arrependam. O Senhor, ele quer uma igreja, querido, sem mácula, sem pecado, né? Uma igreja irrepreensível, como a gente acabou de ver. Né? Ele não aceita esses sofismas que a igreja deve se parecer com o mundo, né? Isso não é plano do Senhor, né? Cristo falou que nós vamos ser conhecidos pelo mundo quando nós formos um. Então a igreja não por exemplo, até quando a gente pega lá os casos de Atos, a igreja não era reconhecida por fazer a mesma coisa que o mundo. A igreja ela era reconhecida por ser diferente do mundo. A gente não rejeita, a gente não quer distância, a gente quer que o mundo conheça isso que a gente vive, mas nós não vamos nos amoldar ao padrão do mundo para poder... Porque às vezes eu vejo que isso tem entrado, irmãos, na igreja, assim, de a gente tolerar algumas coisas na intenção assim de vamos tornar um ambiente mais propício para receber quem está vindo do mundo. Mas a palavra fala assim que quem transforma, o conhecer a verdade transforma. Conhecereis a verdade vos libertará. Então é o conhecimento da verdade que transforma alguém. Então não é eu me parecer com o mundo que vai fazer com que eu atraia o mundo para perto. É eu amar ao Senhor. É eu ser diferente do mundo, né? Isso que o Senhor estava buscando aqui em Pérgamo. Então ele dá essa direção. Se arrependam. Né? E ele chama os irmãos de Pérgamo para se separarem, né? Para se santificarem. Né? E para isso era necessário um arrependimento e uma mudança radical ali naquela igreja. E a promessa que o Senhor faz é uma promessa bem forte, né? Ele fala que se a igreja não se arrependesse, o próprio Cristo viria e pelejaria contra eles e contra aqueles que sustentavam as doutrinas de Balaão, dos nicolaítas, que estavam recebendo e recebendo essa cultura e permitindo que essa cultura mundana entrasse. Então é uma cultura, irmãos, assim, você ouvir do Senhor que ele virá e vai pelejar contra você, realmente é algo que eu não quero ouvir do Senhor, se Deus permitir. E a recompensa que ele traz, irmãos, que ele coloca para os vencedores, né, na igreja em Pérgamo, ele tem tudo a ver com intimidade com o Senhor, né, de conhecer ele de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima. Ele promete à igreja em Pérgamo que aqueles que forem fiéis, né, que obedecerem, que se arrependerem, eles iriam comer do maná escondido. Então ele vai conhecer ao Senhor de maneira que Deus tem guardado, tem separado para aqueles que o amarem de todo o coração. Né? E uma outra coisa que ele fala é que ele vai dar uma pedrinha com um nome que só o Senhor e o vencedor, aquele que vencer, vai conhecer. Então é uma coisa, algo íntimo entre você e o Senhor, entre eu e o Senhor, né? É uma questão de intimidade. E lá, no contexto do Império Romano, essas pedras brancas, elas eram dadas aos vencedores dos eventos esportivos romanos da época, né? E quem vencia as provas ganhava uma pedrinha branca. E essa pedra branca, ela dava acesso a banquetes para os vencedores dos eventos esportivos romanos da época do Império. Então, isso aqui está querendo dizer, irmãos, é um contexto claro de intimidade. Nós vamos receber essa pedrinha branca, nós vamos comer do banquete do nosso Senhor, no momento de intimidade, de conhecimento. Né? Mas isso é para aqueles que não escolherem se permitirem ser mundanizados. Né? Para aqueles que escolherem produzir frutos dignos de arrependimento, como João Batista falou. Né? E aí, quando a gente pega o contexto da igreja em Pérgamo, o que o Senhor está buscando ali, principalmente em Pérgamo, irmãos? Nós vimos que em Éfeso ele está buscando amor. Em Esmirna ele está buscando fidelidade. Em Pérgamo o Senhor está buscando separação ou santidade, né? Que é a mesma coisa, né? Santidade quer dizer separação. Ele não quer a sua igreja envolvida em situações que ele não tem parte, querido. Então nós não temos que estar envolvido naquilo que o Senhor não tem parte, né? Então a gente precisa entender que, de acordo com o próprio Cristo, o mundo vai nos conhecer, como a gente falou aqui, quando a gente for um, e não quando a gente se parecer com o mundo. Né? E quanto mais diferente a gente se torna
do mundo, mais o mundo vai reconhecer a gente como filho de Deus. Então é isso que o Senhor está buscando aqui, né? Ele está buscando essa separação, essa santidade, não uma separação no sentido de que eu não vou abraçar o ímpio para que ele conheça aquilo que eu vivo, não nesse sentido, mas é que eu não vou ter parte, não vou ser influenciado pela cultura, eu vou ser influenciado pelo Senhor, pela sua palavra, né? Isso que vai ser a minha base, vai ser o meu fundamento. E João 2,15 fala assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, esse texto deixa muito claro, irmãos, que o Senhor quer que nós estejamos santificados, separados do mundo, né? E a pergunta para a gente meditar, nós temos nos separados do mundo, irmãos? Então, hoje tem sido muito sutil, o mundo tem entrado na igreja de uma forma muito sutil. E nós precisamos conhecer, discernir essas coisas do Senhor, para que nós não sejamos como Pérgamo influenciados a seguir o curso desse mundo, né? Como Paulo fala lá em Efésios. Então, irmãos, essas coisas elas vinham acontecendo, né? Esse esfriamento na igreja de Éfeso, né? Esse mundanismo na igreja de Pérgamo, porque eles não vinham ouvindo o Espírito Santo. E as cartas elas terminam sempre assim, não sei se vocês repararam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, que a gente possa estar atento, irmãos, para ouvir o que o Espírito quer dizer à igreja, o que ele quer falar para a igreja. Que nós podemos tirar assim, lições e princípios muito importantes do que o Senhor deseja que nós sejamos no meio da igreja, né? E que nós possamos, assim, que o Senhor possa encontrar em nós esse coração. Eu queria orar com os irmãos, né? A gente está finalizando aqui essa primeira parte. Queria orar para o Senhor nos dar esse coração, né? Para o Senhor, esses 3 pontos que nós vimos, irmãos, que o Senhor possa restaurar isso em nós, essa plenitude, essa primazia do amor, né? Essa fidelidade e essa santidade, essa separação, né? Que o Senhor possa trazer isso no nosso coração. Assim. Amém, Pai. Obrigado pelo amor do Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é tão rica, tão profunda, e porque o Senhor, assim, é tão explícito, é tão claro sobre o que o Senhor deseja para nós. Nós queremos clamar sobre as nossas vidas. Eu clamo pela minha vida primeiramente, pela vida dos meus irmãos, Pai, para que nós possamos, assim, refletir sobre a nossa vida, sabe, Pai? E que nós não possamos, como a igreja em Corinto, agir no automático, mas que o fogo do Senhor, aquela primazia, a motivação, Senhor, seja que nos mova, Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, que tudo que façamos seja por causa do Senhor, porque amamos o Senhor. Nós queremos clamar também que o Senhor nos dê corações de fidelidade, Pai. Nós sabemos que o tempo se abrevia, o Senhor está próximo e a tendência é que nós sejamos mais perseguidos, mas que nós sejamos convictos da nossa identidade como filhos de Deus e que nós possamos ser fiéis ao Senhor acima de qualquer outra coisa, Pai. E nós clamamos também que nós possamos nos separar para o Senhor, sabe? Nós possamos nos santificar para o Senhor, sabe, Deus? Que o Senhor possa trazer esse entendimento, essa clareza, esse discernimento, para que nós não sejamos influenciados pela cultura, pelo curso desse mundo, mas que nós possamos sempre nos voltar para a verdade, né? A tua palavra fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então que nós possamos nos voltar para a verdade, para que a verdade do Senhor, revelada na tua palavra, possa ser aquilo que nos guia e seja o nosso fundamento. Obrigado por esse tempo aqui com os irmãos. Eu te dou graça pela tua palavra e pela riqueza que há no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado aí pela atenção, pelo tempo, por me tolerarem aí, né? E glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amados. Vamos louvar, então, né? Deixa eu só colocar a letra aqui para os irmãos, se eu consigo aqui compartilhar a tela.
Tá aparecendo aí, amados? Cadê a tela, filho? Tá aparecendo aqui. Apareceu, então vamos lá. Justamente tem a ver com o tema, né? Maranata, ora vem o Senhor Jesus, do Ministério Avivar. Acho que todos os irmãos já conhecem, né? Opa, voltou. Peraí. Volta lá, filho. Nosso filhote que está com o ukulele aqui e vai ajudar a gente aqui, o Guilherme. Vamos lá, meu filho. Mas a minha salvação te me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu parar o compartilhamento. Amados, já até esqueci o nome, né? Carlos Eduardo. Eu esqueci o apelido. Calado. Calado, isso. Exatamente. Saudade de calado. Só lembrar de calado, mas não é calado. O Senhor deu voz, né, para poder profetizar. Isso aí, meu irmão. Palavras sábias, abençoadas por Deus. Amados, vamos, então, tem alguém para completar alguma coisa, dar alguma informação, ou o que o Senhor tem colocado no coração a respeito do tema? Fique à vontade. Alguém quer compartilhar sobre o assunto? Ou alguma pergunta ao irmão Calado? Eu só quero, assim, louvar muito a Deus, porque Deus tem me dado uma palavra e muitas coisas do que o Conrado falou, Deus já tá falando comigo. Então, assim, glória a Deus mesmo. Eu estou até pensando em compartilhar essa palavra, né? Se Deus permitir, no retiro. Mas bate de encontro, assim, com isso que o Conrado falou. Eu anotei duas coisas aqui que eu achei muito interessante. É bom a gente frisar. Ele fala, para alcançar a eternidade, devemos estar dispostos a sofrer os danos aqui. E realmente, né? E isso é uma coisa que Deus tinha me falado, que eu tenho trabalhado. E outra coisa que eu tenho buscado também e quero viver é que eu morra tentando, né? Eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, a gente sabe disso, somos cheios de falhas, mas que a gente morra tentando. Que o Senhor nos conceda isso. Glória a Deus, Calado. Muito obrigado pela palavra. Eu sei que semana que vem vai ser tremendo. Amém. Alguém mais quiser falar, fica à vontade. Eu tenho um pouquinho para falar. Ter intimidade com Deus, viver na presença do Senhor, na presença do Pai, andar buscando santidade, ser separado deste mundo, que é um preço, né, meu irmão? A partir do momento que a gente toma decisões de ser separado, inicia-se as perseguições, as lutas, né? E Cristo nos advertiu realmente que no mundo tereis aflições, né? Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E ser separado, meu irmão, nesses dias que nós estamos vivendo, realmente a gente leva muita pedrada, né? Expor, né, o que Cristo nos fala através da sua palavra no mundo, num país até mesmo cheio de tradições, né, onde a base, né, a genuína da palavra de Deus está sendo distorcida por culturas ou com práticas, doutrinas humanas, não é fácil, meu irmão. Até mostrar para a pessoa que está na Bíblia, o Senhor fala isso, e mesmo assim quebrar tradições, a religiosidade é difícil. E aí a gente passa, né, por grandes lutas, não só, né, no mundo onde que as pessoas estão perdidas, mas até mesmo dentro das denominações, igrejas ou no mundo todo, né? Porque há uma cultura muito forte ainda presa às doutrinas humanas, né? Então essa palavra, né, santo, separado, aquele que busca intimidade com Deus, realmente, meu irmão, não é fácil, não. Como eu falei para alguns, né, em pouco tempo, né, eu sempre fui muito religioso, em pouco tempo o Senhor me trouxe ao conhecimento, me abriu meus olhos, né, e eu vi a servir ao Senhor com mais dedicação, mais intimidade, foi o que Ele pediu a mim. E eu venho recebido muita pedrada, muita luta se iniciou a partir do momento que eu me dispus a ser separado para o Senhor. Não é fácil, meus irmãos, mas, tem de bom ânimo. O Senhor há de nos dar a vitória. Estava falando com Jeremias no início, né, junto com a irmã Silvanira, a respeito de águas profundas, né? Para estar em águas profundas, o Senhor habita onde a gente menos espera, o Senhor está nas águas profundas, nos protegendo, nos dando força. No meio da tempestade, a gente acha que não tem
né? Sou como o Senhor está na nossa frente, como fez com Pedro, né? Os braços, com as mãos estendidas, para nos apoiar, nos ajudar. E é onde tem águas profundas, aí estão os grandes peixes, né? Sem dor, né? Quem malha e quem sabe nas academias sabe que sem dor não há crescimento, né? Então, nossa vida espiritual também, para crescer, a gente também tem que pagar um preço. Nós devemos carregar nossa cruz, né? E seguir a Cristo em santidade. Eu queria só completar com isso, amados. Glória a Deus, Guilherme. Só Guilherme trazer é um o Márcio, desculpa, porque eu tô com porque o tá celular Guilherme aqui não na frio. tela. Porque o meu celular